Como selecionar seu nicho e por que o que você acha que sabe sobre nicho talvez possa estar errado. Olá pessoal, aqui é o Pedro Raimundo da Tráfego e Funis. Se você não me conhece, nós somos uma agência de consultoria que ajuda profissionais como consultores, coaches, terapeutas, especialistas em geral a conquistar clientes com mais previsibilidade e mais consistência. Pessoal, e nesse vídeo a gente vai estar falando rapidamente sobre nichos, né? Como que a gente realmente seleciona, como a gente deve pensar sobre nichos. Se você já fez algum tipo de mentoria, se você já começou a se aprofundar em marketing, em vendas e desenvolvimento de negócio, mas você provavelmente já percebeu que o primeiro passo geralmente é essa questão de você tem que selecionar o seu nicho, você tem que conhecer seu nicho, entender com quem você está falando, com quem você está vendendo e tudo mais. Eu acredito que isso já é um conhecimento comum de boa parte do mercado, certo? Muita gente chega até mim, já chega falando, não, Pedro, eu estou no nicho, por exemplo, de carreiras, eu estou no nicho de emagrecimento, eu estou no nicho de finanças, né? Eles já têm já essas áreas que eles atuam, que eles trabalham. O grande problema disso é que isso não é o suficiente ainda, certo? Isso ainda não direciona muito bem os seus esforços para onde eles deveriam ir, que tipo de oferta você tem que criar. Né? Às vezes você pode ter a ilusão de que você está direcionando, já está direcionado quando define a área, por exemplo, emagrecimento, ou finanças, ou investimentos, ou algo do gênero. Mas ainda não, né? Você ainda pode dar um passo a mais, que é o que eu chamo de nicho 2.0, né? Um nicho que realmente identifica a transformação que você está oferecendo para o seu cliente. E qual a ideia desse nicho 2.0 que eu comentei? É justamente isso, em vez de falar, eu trabalho com emagrecimento, ou trabalho com carreiras, trabalho com inteligência emocional, desenvolvimento de pessoas, né? Em vez de falar essas grandes áreas que tem vários subnichos ou várias coisas que você pode fazer ali dentro, é você ser um pouco mais específico e realmente direcionar a transformação que você gera para o seu cliente. Então a forma como você descreve o nicho 2.0 é justamente assim, eu ajudo pessoas que estão numa situação X a alcançarem uma situação Y por meio da minha oferta, por meio dos meus produtos, dos meus serviços. Então a forma como a gente descreve um nicho 2.0 é justamente a forma como a gente descreve uma transformação, né? Seria mais ou menos assim, eu ajudo pessoas que estão numa situação X a alcançarem uma situação Y em X período de tempo. Né? Se você mudar o X, o Y, o Z, você tem basicamente o nicho 2.0, né? Explicando a transformação que você oferece no período de tempo que você oferece. Isso ajuda muito mais a pessoa a se identificar como nicho que você atua, com o nicho que você trabalha, certo? Por exemplo, né, eu trabalhei com uma coach de emagrecimento uma vez e ela tinha muito essa questão, não, Pedro, só tenho que falar que eu trabalho com emagrecimento. E ok, já é o suficiente para as pessoas se identificarem com o seu nicho. O que eu quero dizer geralmente com isso, que você tem que ser um pouco mais específico, é que existem, como posso dizer, existem várias jornadas de emagrecimento que alguém pode ter. Né? Por exemplo, a forma como você ajuda alguém que pesa hoje, digamos assim, 100 quilos a chegar aos 90 quilos ou aos 80 quilos é bem diferente de como você ajuda alguém que pesa, sei lá, 70 quilos e quer chegar nos 57, 60 quilos, entendeu? O caminho que essas pessoas têm que seguir para alcançar esse tipo de resultado são caminhos diferentes. Ou até, por exemplo, no meu negócio, certo? Eu costumo dizer muito assim que eu trabalho com dois tipos de nicho. Eu tenho aquele nicho que, olha, hoje você provavelmente está conquistando de 0 a 3 clientes e você gostaria de passar a conquistar de 10 a 15 clientes de alto valor por mês. Essa é uma transformação possível. Só que essa transformação é diferente de alguém que está buscando por exemplo, já tem 15 clientes todos os meses, já está fechando de 15 a 20 contratos todo mês e quer passar para 30, 40, 50 contratos todo mês. O que essas pessoas precisam como solução é bem diferente. Então você quer identificar o nicho como o nível de transformação que você tem que dar, ou qual a jornada que você está ajudando o seu cliente ideal. Por exemplo, isso que eu contei, né, de uma transformação de alguém que pesa 100 quilos, quer chegar aos 80. É diferente de alguém que quer sair dos 70 e chegar nos 60. Por quê? Porque elas vão enfrentar barreiras diferentes. Né? O problema é um pouco diferente. Embora seja similar, eu quero perder peso, as barreiras são diferentes e as soluções que você tem que oferecer para esse cliente provavelmente vão ser um pouco diferentes. Né? O nível, o tipo de impacto que você vai ter que causar
com a sua solução é um pouco diferente. E quais são os grandes benefícios, né, da gente focar ou direcionar melhor o nosso nicho ou criar realmente esse tipo de nicho 2.0? Né, eu tenho muita resistência às vezes com clientes e prospectos que eu converso, que eu às vezes comento, olha, eu entendi o seu negócio, é muito legal o que você faz, mas ainda está muito aberto, está muito genérico. E as pessoas têm muito medo de, Pedro, eu não quero me colocar numa caixinha, eu gosto de expandir, eu gosto de trabalhar com várias coisas. E legal, né? Você pode gostar de fazer isso, você pode querer continuar assim, só que isso é incompatível com algumas coisas que eles também me dizem. Pedro, eu quero escalar o meu negócio. Putz, é muito difícil você escalar sem ter padrão, sem ter um... E quando digo padrão, é padrão de entrega do que você oferece para o seu cliente. E se você cada hora oferece uma coisa diferente para cada tipo de cliente, você vai ter muita dificuldade em padronizar e realmente escalar o seu negócio. Né? É incompatível com a ideia de que, Pedro, eu quero chamar muita atenção do meu mercado, para fazer eles entenderem e tudo mais. Bom, é difícil ganhar a atenção do seu mercado se você não, ou criar um posicionamento, digamos assim, no mercado, se você não focar em alguma coisa para ser lembrado por. Né? Se você quer ser lembrado por tudo, você não vai ser lembrado por nada. Geralmente é assim que acontece. Ou, Pedro, eu quero cobrar valores mais justos pelos meus serviços, né? Eu quero cobrar mais, às vezes, pelos meus serviços, eu acho que eu cobro pouco, alguma coisa assim. E, de novo, é muito difícil, se você tem uma oferta genérica, fazer com que motivar alguém a investir mais pelos seus produtos, pelos seus serviços. Por exemplo, a gente pode começar a fazer alguns paralelos sobre isso com relação a chamar atenção. Imagina que você está no meio do aeroporto, né? Você quer vender o seu voo, e você fala, putz, eu tenho um avião, pessoal, esse avião viaja para vários lugares, ele vai para a Itália, ele vai para a França, ele vai para a Alemanha, ele vai aqui, vai cá. E todo mundo está passando e ninguém está muito aí para o que você está falando. Mas se você levantar uma placa, olha, eu tenho um avião que vai direto para o Japão, né? Daí as pessoas que querem ir para o Japão vão ver aquela placa e vão direto para você. Se você está cada hora falando uma coisa, ou está sendo muito genérico, eu viajo para qualquer lugar, aquela coisa assim, dificilmente você vai chamar a atenção. Você até é capaz de levar as pessoas, talvez, para vários lugares, mas na hora de chamar a atenção e ser lembrado por alguma coisa, vai ser muito difícil. Por exemplo, impacto para o seu cliente. Né? Que se você, por exemplo, está com um problema, por exemplo, na cabeça, e digamos que putz, você encontrou um problema terrível ali na sua cabeça, que vai ter que fazer uma operação, sei lá, um tumor, quem que você está mais disposto a investir mais, né? No médico, no clínico geral para fazer uma operação, ou no neurocirurgião focado em fazer a operação de cabeça? Então, provavelmente para o neurocirurgião, certo? Então, é justamente isso. Se você quer que as pessoas vejam seus produtos e serviços com melhores olhos, você vai ter que focar em solucionar um problema doloroso. Se você for muito genérico na sua abordagem, ninguém vai ver você muito como especialista em resolver soluções específicas. E ninguém vai estar muito disposto também a investir mais por essas soluções específicas. Então, quanto mais específico você for, acontece isso. Né? Pessoas vão estar mais dispostas a pagar pela sua solução provavelmente vai ter mais impacto. Em terceiro lugar, vai ser mais fácil chamar a atenção dessas pessoas. Então, ajuda muito você definir realmente com que nicho ou que problema específico você quer resolver. E realmente colocar isso numa transformação de nicho 2.0. Né, de, olha, eu ajudo pessoas que estão com esse problema, com essa dor desse lado direito na cabeça, a não ter mais essa dor ou a resolver determinado problema num certo período de tempo, se isso couber dentro da sua transformação. Pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês hoje nesse vídeo, né? A importância de não só a gente definir um nicho, né? A nossa área de atuação é finanças, é carreira, é saúde, mas realmente ir um passo além ou passos além, definir a transformação que você realmente está oferecendo, né? Pessoas nessa situação querendo chegar nessa situação. Pessoal, e antes de terminar esse vídeo, se você tem interesse em realmente acelerar o seu processo de aquisição de clientes e aumentar o valor de um cliente para o seu negócio, eu convido vocês a assistir meu treinamento de 5 a 10, né, como conquistar de 5 a 10 clientes de forma previsível, consistente, todos os meses. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é um treinamento bem simples, né, é só se inscrever para assistir, mas tem muita coisa lá dentro, você vai realmente entender quais são as engrenagens que você tem que construir para ter esse tipo de resultado dentro do seu negócio, ok? Pessoal, finalizo esse vídeo por aqui. Até mais. Tchau, tchau.